Oi, Satnam. Satnam, como Tudo está? bem? Deixa eu organizar aqui. Maravilha. Obrigada pela presença. A gente está na celebração de final de ano aqui Uhum. e está sendo muito especial. A gente está muito feliz de te ter aqui participando. O Akal foi contar aqui para os alunos, foi meu primeiro. Eu falo que você foi meu primeiro mestre mesmo, que me ensinou yoga. E a gente está muito feliz em poder te escutar. Seja bem-vindo. Obrigado. Vou te deixar com a palavra agora, então. Perfeito. Eu que agradeço o teu convite aí. Maravilha. Sei que você fluiu, né? Quer dizer, fez umas aulas comigo, ama você. Você fluiu no seu voo, né? Para o infinito aí, tá cada vez mais levando gente junto. Isso é maravilhoso. Na realidade, fui para Ashtanga agora, mas eu nunca abandonei o Kundalini, porque eu sei a importância dele, então ele manteve-se na minha escola. Então, temos aula de Kundalini aqui. Maravilha. Isso. Então, perfeito. Na verdade, digamos assim, a gente pode dizer que o yoga é uma dimensão, né, de consciência e que, que pode ser, digamos assim, facilitada, né? Pode se abrir a consciência para essa dimensão usando os diferentes recursos que a tradição dos yogis gerou na Índia, né? E, e tem diferentes estratégias de intervenção para que surja essa dimensão que originariamente é o ser, é a identidade, é a possibilidade mais alta do humano se reconhecer divino, infinito, pleno. E os modos de facilitação para que essa dimensão surja como referência são diversos os modos estratégicos de facilitar isso. E aí nós temos as várias linhagens tanto de yoga quanto de outras tradições também, né? Que tem esse propósito fundamental. E o mais importante de tudo é que exista uma estratégia que possa tornar possível essa dimensão de forma concreta, né? Visceral, que faz com que uma pessoa viva de um outro modo, traga uma qualidade de consciência para suas relações e para ela mesma quando está em paz e quando está quieta. Ela estar ali nessa infinitude de si própria, nessa instância, digamos assim, de onde tudo se origina e que é fundamentalmente o seu próprio ser. Então, finalmente, quer dizer, o yoga é uma dimensão e as estratégias são diversas. E o que nós podemos conversar agora é alguma coisa que eu acho que a gente pode caminhar uma compreensão sobre esse sentido de transformação, né? E de que modo a gente pode compreender isso de uma forma que a gente possa encaminhar, digamos assim, possamos encaminhar um processo aí do que se chama de transformação, de uma maneira que ele seja autêntico, real e possa fazer diferença a cada momento, a cada minuto, a cada respiração na vida de cada um. Então, vamos refletir um pouquinho sobre isto, né? E nisso a gente vai também acabar por compreender ou reafirmar a importância da prática, das intervenções concretas, né, do sadhana, como uma prática de intervenção sobre si mesmo, que é inevitável e fundamental no yoga e em qualquer abordagem de yoga. Então, a gente pode abordar assim que esse sentido de transformação, olhando na perspectiva mais ampla assim, do yoga, da filosofia do yoga, da compreensão psicológica do yoga, né? A gente pode dizer assim, a transformação ela acontece naquilo que não é,
seja, a transformação acontece naquilo que não é o que somos, mas pensamos ser, né? E essa transformação ela ocorre em direção àquilo que é o imutável em cada um, é aquilo que se é. Então veja que curioso, né? Em geral a gente pensa assim, transformação, me transformar, me tornar um ser mais assim, tem toda uma descrição disso. Olhando de longe, a gente pode entender que toda transformação ocorre no campo ilusório, ou seja, no campo que não é o que somos. Porque na perspectiva yogi, o ser fundamentalmente se é essa presença divina, Paramatma, Purusha, o nome que se der, ela diz respeito a uma instância imutável, ao divino em cada um, né? Então a gente pode dizer que a transformação encaminha para o encontro com aquilo que é essencialmente a identidade fundamental e que, por sua vez, essa identidade fundamental, sendo ela a própria presença divina, ela é imutável, ela é o que ela é desde sempre, né? Ela simplesmente é. O conteúdo dela é ela própria, né? E ela manifesta de si mesma a partir da forma, a partir da condição humana, ou seja, aquilo que é o imutável, ele aparece na vida humana como um fluxo sempre diferente. Então esse é um aparente paradoxo. Do imutável surge um movimento que é constantemente diferente, que é a mutabilidade da vida. Cada momento diferente do momento que passou. Cada momento algo novo ocorre em cada um. É o concreto da vida, né? Cada minuto algo que ocorre, um pensamento, uma experiência diferente da anterior e cada momento, então é o reino da diferença. Sempre é cada momento diferente do momento que passou. Então, essa é a instância onde a transformação ocorre. O mundo do fenômeno, né? O mundo da transformação, o mundo da impermanência, né? Completamente diferente a cada passo. E, no entanto, existe uma instância que antecede a esse fenômeno, que é a instância divina, a instância da consciência pura, a instância do que se é originariamente, né? Todo o texto das Upanishads, Bhagavad Gita, dos diversos textos de yoga, eles chamam a atenção para essa possibilidade máxima do humano, que é reconhecer que o si próprio, si mesmo, autêntico, ele é já desde sempre o que ele é, portanto ele é causa de si mesmo, e por isso a gente diz ele é divino. Divino quer dizer causa de si mesmo. Então, no final das contas, que a gente está refletindo assim, para entender um pouco do que nós vamos falar sobre transformação, que é bom a gente também não mitificar demais a transformação. A transformação ocorre no que não é, em direção às melhores condições para que surja aquilo que é. E aquilo que é desde sempre isto e é imutável. Então, isso é uma primeira reflexão para a gente assim, ter que criar as condições, portanto, para o surgimento daquilo que é, para o ser autêntico, para a Purusha, para o Paramatma, os nomes em sânscrito que se queira dar, a presença divina, a alma, enfim, para que essa dimensão, que é para onde o humano, de algum modo, se move, consciente ou não, né? E tudo que se anseia se encontra já aí, nessa dimensão, desse si mesmo divino. Então, o que nos cabe fazer é criar as condições favoráveis nessa instância da vida, que é o mundo da transformação, da diferença, da impermanência, de conseguir atuar aí. E que mundo é esse? O corpo físico, o corpo prânico, o corpo mental, as emoções, o intelecto, todas essas camadas são as camadas do fenômeno, são as camadas da forma, né? São os vários corpos, é a dinâmica da forma. As práticas intervêm nessas camadas para que essas camadas fiquem transparentes e capazes de acolher a luminosidade daquilo que é o quê? A consciência pura, Purusha, Paramatma, o divino em cada um. Então, se a gente compreender amplamente assim, a gente vai perceber que o processo de transformação é uma intervenção sobre o que muda, né?
O yoga é uma intervenção sobre aquilo que está sempre mudando. Só que o yoga é uma intervenção para mudar de um jeito estratégico, de um jeito, digamos assim, inteligentemente elaborado, ou seja, criar uma mudança através de uma intervenção sábia, ou seja, as técnicas, as várias práticas, de maneira que essa transformação seja encaminhada voluntariamente ou estrategicamente. Para quê? Para criar condições favoráveis para o surgimento daquilo que já é, aquilo que é o imutável, o divino em cada um. Então, a intervenção sobre o corpo físico, o corpo prânico, o corpo mental, de todas as dimensões da estrutura humana. E as práticas, das várias abordagens de práticas, às vezes mais por uma, mais por outra dessas áreas, vai procurar criar as condições favoráveis para que surja isto que já é. Esse é um aspecto que eu acho que amplamente dá para a gente compreender a partir da filosofia do yoga e da psicologia do yoga. No entanto, tem um outro ponto que eu achei interessante conversar aqui, que é o fato de que, assim, a gente está vivendo, então, um mundo da impermanência, com emoções, pensamentos e toda essa dinâmica psicológica que nos leva a responder às várias situações da vida, desde que nasce, né? A gente responde aos estímulos, às circunstâncias, a gente age de um jeito, age de outro, uma coisa acontece, a gente reage de uma maneira, reage de outra. Esse mundo aí das reações e das interações. E é nesse mundo aí que o ser humano em geral sente-se insatisfeito, né? Gostaria de responder melhor aos desafios, às circunstâncias, né? Que naturalmente ocorrem na vida de cada um. A gente sempre está pensando assim, eu queria responder melhor a isso, eu estou me sentindo que tinha que ter tais características, eu me sinto muito assim, gostaria de ser de outra maneira. Então, tem sempre essa insatisfação, ou quase sempre, essa insatisfação humana com o seu modo de interagir. E aí, às vezes, surge o yoga como uma tentativa de melhorar essa dinâmica e de criar condições para que se responda melhor às situações, se possa viver melhor, etc. E aí que tem muitas ciladas que eu queria conversar com vocês. Que uma das ciladas que eu quero chamar a atenção assim, é a cilada do estereótipo, é a cilada de uma lista de qualidades que cada um deveria ter, né? Isso aí, por mais que pareça interessante, mas isso a gente tem que entender bem de dentro isso daí, senão isso se torna uma cilada no sentido de que a pessoa vai tentar ser de uma maneira diferente, considerada como mais virtuosa, mais espiritual, e essa maneira diferente, ou mais satisfatória, ou uma qualidade psicológica mais saudável, essa maneira diferente, se a gente tenta se aproximar disso de uma maneira que é mais uma adequação a um modelo, a um padrão de virtudes pré-concebido, se a gente tenta se aproximar dessa forma, a chance de não acontecer quase nada é muito grande. E a chance da pessoa cansar de tentar ser de outro jeito é enorme. E isso tem consequências na vida das pessoas em geral. Então, assim, vamos olhar um pouquinho para isso e eu vou trazer uma perspectiva para vocês, para a gente tentar entender isso. Porque se vamos pensar aqui, gente, veja só, não é por falta de regras e mandamentos que a humanidade está como está, não é? O que não falta é dizer assim, seja diferente, sinta tal coisa, deixe de sentir aquilo, sinta aquilo outro. Isso aí existe há milênios, né? Então é um modelo, é uma lista de qualidades consideradas espirituais. E, pô, não é por falta de saber que isso existe que a pessoa continua não sentindo e tentando, às vezes alguns e outros desistindo e outros nem tentando. Porque já suspeitam de saída que isso não vai funcionar, que isso é um adestramento e não é um desenvolvimento da consciência, é só um ajustamento a um modelo de qualidades pré-concebidas e não é um desenvolvimento de dentro, né? Não é uma coisa que tenha uma história bíblica, né? Uma casa construída na rocha, ela se sustenta, uma casa construída na areia, ela balança.
E essas qualidades são algo que a gente precisa refletir sobre de onde vem e o quanto isso é possível e de que modo isso pode ser possível e de que modo isso não será possível mesmo que se tente. Então vamos falar um pouquinho disso. Antes, se vocês estiverem dispostos, a gente pode fazer um exercício. Vocês topam fazer um exercício respiratório, assim como o movimento de braço? Topam fazer? E daí a gente faz uma respiração que vai fazer uma oxigenação aí maior, né? E é um movimento interessante para o campo eletromagnético aqui do torno da cabeça. Veja, vou incomodar vocês um pouco, abre os braços e faz um movimento assim, ó. Esse é um movimento assim. Você vai, aqui vocês não vão me ver totalmente, mas o braço fica na altura a mão fica na altura do ombro, né? Ó, na altura do ombro, daí abrindo, né? Então as mãos, os braços estão paralelos ao chão. Aí você contrai os dedos como garras, assim, como se fosse uma garra que tá tensionada, essa garra. Só que a mão tá para cima, tá? Isso. Nós vamos inspirar, então, com os braços assim na horizontal e daí fazer uma exalação cruzando as mãos lá sobre a cabeça. E em seguida inspirar, trazendo os braços na horizontal, depois exalar, trazendo a outra mão à frente, ó. E continuar uma série de inalação, exalação vigorosa com o movimento de braço, tá bom? Isso amplia o nível de vitalidade no cérebro e mexe o campo eletromagnético. Agora vamos lá, vou colocar uma velocidade assim, ó. Você pode observar. Inspira. Acelerando um pouquinho antes de terminar, já quase no fim. E inspira, mantém os braços paralelos ao chão, pulmão cheio, mantém um instante o pulmão cheio com os dedos contraídos. Exala, desce as mãos nos joelhos, relaxa os ombros, relaxa a boca, tá? Solta a mandíbula, junta polegar e indicador e Gyan Mudra. Sente o ponto entre as sobrancelhas, sinta esse ponto, só relaxa. Se dá uma zunzirinha, qualquer sensação, traz as mãos nos joelhos, relaxa com as mãos nos joelhos. Simplesmente relaxe, mergulha na experiência sem pensar, apenas sinta, perceba, relaxe.
Respira profundamente. Maravilha. Então, inspira lento, abre os olhos. Muito bem. Então vamos lá, sinta uma zonzeirinha de leve, talvez para alguns, mas você fica com a mente tranquila e focada, a oxigenação maior do cérebro e um preenchimento de lacunas prânicas na mente pode fazer com que a mente se sinta abastecida de energia e fique mais tranquila, mais serena, mais quieta, mais alerta, mais segura e também por isso mesmo mais silenciosa, mais perceptiva. Então, muito bem, gente, para a gente continuar nessa abordagem, quero trazer uma imagem que nos vai ajudar a refletir. Imagina assim, como a gente está falando antes no começo, que isso vem da tradição yoga, tanto das Upanishads, como dos vários textos, dos vários estilos que fundamentam o yoga. Existe uma dimensão atemporal, pode se chamar de Purusha, Atma, Paramatma, a presença divina, enfim, ok. Vamos ter isso como o sol, uma imagem do sol. O sol brilhando, o sol radiante, o sol é sempre o sol, né? Com a sua radiância natural. Então, imagina assim que a estrutura humana é como uma sala, como um quarto, como um lugar por onde essa luz entra, a luz do sol. Então, se não tivesse o sol, essa casa, essa sala, estaria no escuro, não daria para dizer que está acontecendo algo ali. Não está acontecendo nada ali, está tudo escuro. O sol entra, ilumina, e você consegue enxergar, distinguir as coisas dentro da sala, perceber os objetos, as cores, etc. Muito bem. Vamos entender então que a estrutura humana, né? A estrutura humana, corpo, mente, intelecto, prana, toda essa estrutura, ela é como uma sala e a luz que ilumina, que faz com que seja possível distinguir pensamentos, emoções, o que for que ocorra nessa sala, nessa estrutura humana, o que permite distinguir é o sol, a luz do sol. Agora, como é que a luz do sol entra? A luz do sol entra pelas aberturas, pelas janelas, pela porta. Então, nós podemos dizer assim, a estrutura humana contém janelas, as janelas da alma. As janelas da alma são várias e cada tradição da Índia tem classificação. Uma fala que são 3 janelas, outras que são 5 janelas, outras que são 7, outra que são 10 ou 11. Não, numa perspectiva aqui do Kundalini, se falaria em 11. Numa perspectiva do Vedanta, você falaria em 5, né? Anamaya Kosha, Pranamaya Kosha e assim por diante. Então, ok, todas podem ser legítimas e válidas e servirem ao processo. O que é importante é entender que as aberturas é por onde a luz entra pelas aberturas. E a intensidade da luz que entra, gente, a radiância dessa luz que entra, as qualidades dessa luz que entra, que vem do sol, elas entram por cada janela e elas dependem para manifestar dentro da sala a sua máxima radiância, elas precisam que a janela esteja límpida, transparente, sem fuligem, sem cortinas densas, ou seja, essa luz precisa entrar com todo o seu brilho, sua coloração própria, em cada janela pode ter uma coloração própria, que lá no sol é uma cor única e indiferenciada, mas que ao entrar pelas janelas pode ter uma tonalidade mais de um jeito numa janela, uma outra tonalidade na outra janela, e assim na outra janela uma outra tonalidade. Mas todas essas tonalidades serão manifestadas com máxima luz, com máxima radiância, com o seu brilho pleno. Por quê? Porque a janela está transparente, está aberta e não tem fuligem, vidro e as cortinas estão abertas. Então a luz entra. Vamos entender então que essas janelas
São as várias áreas da estrutura humana, os vários corpos, as áreas da consciência, ou as janelas da alma, as áreas da consciência. É por aí que entra a luz do sol, a luz divina, a presença, enfim, o nome que se dê. Se não quiser falar divina, a consciência pura, aquela consciência autoiluminada. Muito bem, então entra aí. Então a gente está dizendo o seguinte, que aquilo que se tem como qualidades, como virtudes, a palavra virtude, por exemplo, ela deriva do latim, significa força. Então, virtude é força. E força vem da onde? Força vem da alma. Força vem do sol. A luz vem do sol. A força, que é o sentido essencial, originário, etimológico da palavra virtude, vem, nesse caso, do sol, que é a fonte de toda a força. Então, nós vamos dizer assim, que as qualidades divinas, ou as chamadas virtudes, elas vêm da alma. Vamos chamar esse sol radiante de alma, ou de purusha. Essa fonte radiante de luz. Então, esse sol, né? Desse sol vem a qualidade. E a virtude, ela é própria do sol, né? Ela não precisa ser desenvolvida, ela já existe. Ela já existe porque ela é própria do sol. Então, considerando que o humano é constituído por estruturas, por janelas, a forma humana, mas a origem, a consciência humana, a identidade humana é divina, a identidade humana é o sol radiante, né? E as janelas é por onde entra o sol. Então a gente pode dizer que os corpos, as janelas da alma, as áreas da consciência, elas vão permitir o surgimento dentro da sala, dentro da vida humana, dentro da consciência, vai permitir o surgimento das qualidades divinas, das tais virtudes, vai permitir o surgimento dessa radiância da alma, na medida em que essas janelas estejam abertas, sem fuligem, transparentes, em condições de permitir a entrada da luz, né? Caso contrário, se a janela estiver com fuligem, se a cortina estiver fechada, a luz vai entrar, mas ela estará defasada, ela estará muito abaixo do que ela pode. Ela não terá o mesmo brilho que naturalmente teria se a janela estivesse aberta. Tá bom? Então, a partir dessa imagem, a gente vai entender o seguinte, que a estratégia do yoga, em qualquer das suas formulações, é abrir as janelas para que o sol entre, entendeu? É desenvolver os chamados corpos, é abrir as janelas, porque então a luz da alma aparecerá. Se as janelas estiverem opacas, subdesenvolvidas, não vai permitir que a luz do sol entre com a máxima radiância, vai estar alterada e vai estar defasada. Então isso significa o quê? Que as qualidades divinas da consciência que apareceriam ali não aparecerão com a máxima radiância, porque ela vai aparecer alterada, defasada, opaca, insatisfatória para a vida, insatisfatória para você se relacionar bem com as situações cotidianas, das relações humanas, das relações profissionais, do estar em paz consigo mesmo. Toda forma de vida, onde a vida aparece como afeto, cognição, vontade, a vida aparece aí. Vamos entender a vida aí como a emanação do sol. A vida é esse sol radiante que entra pelas janelas, entra pelos corpos, entra pelas áreas da consciência. E a vida aparece como afeto, cognição e vontade. Isso impulsiona uma ação, um comportamento, uma interação. Muito bem, se as janelas estiverem abertas, a sua vida será abundante, será transbordante, será cheia das qualidades divinas, será doadora, será, enfim, algo que se expande e que transborda de um jeito satisfatório, pleno, que traz sensação e vivência dessa fonte inesgotável de força, de sabedoria, de coragem, de amorosidade, de criatividade, de capacidade de ir além, de lidar com as situações todas, porque são qualidades divinas, as chamadas virtudes, mas elas estão aonde? Elas estão no sol, elas estão na presença divina dentro de cada um. Mas por que elas não aparecem na sua exuberância máxima o tempo todo? Porque as janelas estão opacas, as janelas estão precisando de uma grande limpeza, de uma grande abertura. O que significa isso? Significa o que a gente chamaria de
desenvolver os corpos, desenvolver as áreas da consciência, limpar as janelas para o sol entrar. Então, com isso a gente pode entender assim, ok, se conseguimos enxergar essa imagem juntos, nós temos a seguinte situação: o sol, as qualidades já estão dentro de cada um e são a própria presença divina. Elas aparecem de um jeito insatisfatório e defasado porque as janelas estão defasadas, estão com fuligem, a luz entrará alterada. Então, a vida afetiva, cognitiva, a vontade, tudo isso vai estar num grau muito abaixo do que pode. Por quê? Porque ele está entrando por uma área que está alterada, não está transparente plenamente. Considerando isso como uma primeira imagem, então vamos entender outro ponto interessante a respeito de cada janela. Que aí a gente pode usar uma premissa interessante também, que é a seguinte. A gente pode dizer assim, todas as funções humanas, fisiológicas e psicológicas, funções humanas seriam o quê? O surgimento as manifestações psicológicas, né? As manifestações afetivas, volitivas, a vida mesmo orgânica, todas as funções humanas, psicológicas ou fisiológicas, elas decorrem, elas são consequência do modo de ser de uma janela, de uma estrutura que nos constitui como seres humanos. Tá? Então a gente pode entender psicologicamente a nossa vida afetiva, cognitiva, a vontade, a ação, ela vem dessas áreas todas que constituem a consciência, dos corpos ou das áreas da consciência, elas vêm daí. São como órgãos da consciência. Né? E nós temos funções fisiológicas. Então quero que a gente compreenda aí, a gente veja como é que a gente confirma essa premissa de que todas as funções humanas decorrem do modo de ser de uma estrutura que nos constitui. Portanto, de uma estrutura que faz parte da nossa constituição original. Ou seja, nós somos seres que temos certas estruturas que são constitutivas, né? E pelo modo como elas acontecem, como elas se movem, como elas estão, a partir daí coisas ocorrem que a gente chama de função. Vou dar um exemplo concreto disso. O estômago, eu sempre uso esse exemplo. O estômago, ele é uma estrutura que nos constitui. Ele é parte de um sistema mais amplo, sistema digestivo, digestório. Muito bem. O estômago tem um modo de ser. Ele tem um jeito natural de ser, né? O dharma dele, o seu jeito natural de ser. Qual que é o dharma? Qual é o jeito de ser do estômago? Entre outros, é o seguinte: quando algo é ingerido e cai lá dentro dele, ele fabrica um ácido e tritura esse alimento. Ele simplesmente quer decompor e triturar isto que caiu lá dentro. Ele fabrica o ácido e decompõe. Porque ele tem esse estranho jeito destruidor de ser, né? Ainda bem, ocorre a digestão, pelo menos no que diz respeito ao estômago. A digestão ocorre porque o ácido fabricado atua sobre o alimento, decompõe, tritura, enfim, a digestão ocorre. Uma parte dela ao menos. Nós estamos querendo entender o que com isso? Que cada área tem um modo de ser, fisiologicamente, para a gente entender no concreto, no visceral. Depois a gente vai entender no psicológico. O modo de ser do estômago é esse. Ele não aprendeu isso em lugar nenhum, ele não fez curso para isso. Ele é assim, é o seu modo de ser. Algo cai lá dentro, ele fabrica o ácido. Muito bem. Se ele estiver sendo plenamente ele mesmo, ele vai fabricar o ácido do jeito apropriado e a digestão vai ser adequada e saudável. Concorda? Mas, se ele estiver fabricando o ácido de um jeito inapropriado, com alterações, o que vai acontecer? O ácido vai atuar sobre o alimento e vai digerir muito lento, ou não vai digerir, vai ficar uma indigestão. Nós temos o que aí? Uma disfunção digestiva. Correto? Então, o que nós estamos dizendo? Que há uma defasagem na função quando há uma alteração na condição da estrutura. Então, o estômago está defasado, a função digestiva estará defasada. Se você quer recuperar a função digestiva, digerir o alimento corretamente em pouco tempo, é preciso recuperar a capacidade do estômago fabricar o ácido corretamente. Vocês entendem? Eu estou falando um exemplo simples e concreto, porque depois nós vamos transpor isso para o lado psicológico. Vocês vão ver como é curioso. Vejam só.
Se você quiser, uma pessoa que leva 4, 5 horas para digerir um alimento, porque o ácido está alterado, não está sendo fabricado corretamente, o ácido clorídrico não está sendo fabricado corretamente. Gente, não tem como fazer essa pessoa digerir o alimento em 1 hora e meia, se ela não restaurar a capacidade de fabricar o ácido corretamente. Por mais que ela saiba que é possível, por mais que digam para ela que não está certo levar 5 horas para digerir um alimento, 1 hora e meia é o suficiente, não precisa tanto. Todo esse discurso não vai levar a lugar nenhum. Ela vai continuar levando 5, 6 horas para digerir o alimento se o ácido não estiver fabricado corretamente. Não importa, portanto, o conhecimento que se tenha sobre a possibilidade, importa a condição concreta para que isso possa ocorrer, tornar isso possível, entendeu? Então, assim, nós precisamos intervir sobre a capacidade do estômago para poder ter uma digestão saudável e correta. Todo mundo concorda com isso, isso é óbvio. No entanto, gente, não é tão óbvio quanto a gente parece. Imagina só isso aqui, por exemplo. Se uma pessoa chega para você e diz assim, eu estou me sentindo insegura, eu estou sentindo que eu sou muito dependente do que os outros pensam de mim, eu estou vendo que eu estou todo tempo querendo agradar os outros, estou tentando que os outros me aprovem, estou tentando fazer coisas, eu tenho dificuldade de me posicionar quando eu suspeito que as pessoas poderão pensar diferente de mim, eu fico receoso, então eu me sinto numa cilada tentando agradar o mundo, e aí eu me sinto assim, digamos, muito dependente dos outros. E daí eu não tenho confiança para tomar atitudes, para saber o que fazer a partir de mim mesmo e tudo mais. Vamos imaginar uma situação, uma cena assim. Eu sei que isso não acontece com ninguém aí, você já deve ter visto algum filme isso só, né? Então, aí acontece o seguinte, aí alguém diz para você assim, para com isso, você tem que parar de ser tão dependente do que os outros pensam, não importa o que os outros pensam, você é você tem que bancar, ser você mesmo, ter atitude, ter coragem, ser positiva, né? Você diz assim, eu estou vendo que está tudo nublado na minha vida, a outra pessoa chega e fala, não, veja só isso, veja só aquilo. Ela fica tentando te mostrar, você não vê. Ela fica tentando fazer um discurso para você ser positiva, ter coragem, ter atitude, ter autonomia, não ficar dependendo da opinião dos outros, ser mais você mesma. Toda uma lista de qualidades que você pode concordar. Ela não é verdade, gente? Você não concorda se alguém lhe diz isso? Se alguém diz para você assim, eu estou sentindo que está tudo assim, você diz, não, para com isso, a vida é ótima, olha para você, seja positiva, tenha atitude. Eu estou falando dessas coisas que a gente escuta, uma espécie de psicologia de botequim, né? Tipo assim, tenha coragem, seja positivo, vamos lá, uma coisa motivacional assim, que é um pouco uma autoajuda simplificadora demais, né? Agora veja bem, gente, vamos entender o seguinte. É a mesma coisa que você dizer para uma pessoa, pare de digerir esse alimento em 5, 6 horas, 4 horas é demais, 1 hora e meia é suficiente. Não dá, continuar assim não tem jeito. Faz sentido um discurso do quanto é maravilhoso digerir em 1 hora e meia se a pessoa está com alteração no ácido clorídrico e está digerindo em 4, 5 horas? O que nos cabe fazer é restaurar a capacidade de fabricar o ácido da maneira mais apropriada, etc, etc. Então a gente pode entender o seguinte, que essas qualidades, por exemplo, eu vou descrever uma para vocês, de uma das 11 áreas dentro dessa visão do Kundalini, mas você poderia aplicar isso também no esquema de 5 ou de 3, que também existe na tradição da Índia. Vejam só, uma determinada área, quando ela está bem, ou seja, quando o estômago está fabricando bem o ácido, quando essa área está bem, o que acontece com ela? Ela olha para uma situação e ela enxerga sempre, sem esforço, hein? Ela enxerga sempre o núcleo luminoso, o núcleo positivo daquela situação, daquela pessoa. Ela consegue vislumbrar, mesmo com nuvens ou com coisas em desarmonia, ela consegue enxergar o pontinho de luz que tem ali, dentro dela mesma, dentro daquela pessoa, dentro de uma situação, ela consegue ver, porque o Dharma dela é ver isto, e ela vê isso sem esforço, gente. Assim como o estômago fabrica o ácido, dentro do ser humano tem uma área que enxerga isso, se ela estiver bem. Se a janela estiver aberta, sem fuligem, sem cortina, a luz entra, a luz da alma entra e enxerga, porque é o divino enxergando a ele próprio no fundo de tudo. É o divino enxergando o potencial luminoso daquela pessoa, daquela situação.
Então, essa presença, essa qualidade da consciência que aparece nessa área, quando ela aparece, ela sabe o que fazer, ela sabe como atuar, ela sabe o que lhe cabe para tornar aquela situação mais favorável, mais harmoniosa, para transformar aquela situação de um jeito que se expanda positivamente cada vez mais, se harmonize, se ilumine cada vez mais, tanto a situação como uma pessoa, interagindo com a pessoa, a partir do que ela tem de harmonioso, reconhecendo, etc., você estimula nela o surgimento de mais qualidades harmoniosas e positivas. Se você vê apenas o que falta, você não tem contato com a realidade, porque você só vê o que não está lá. Muito bem, então eu quero dizer com isso o seguinte: se essa área estiver desenvolvida, a pessoa vai enxergar o positivo e vai saber o que fazer, e ela vai ter certeza do que ela está fazendo, com autoconfiança, com clareza, e ela vai fazer. E ela vai aprender, ela vai reajustar, ela vai escutar, mas ela já tem um foco, ela enxerga o potencial luminoso. Porque é próprio dessa área enxergar. Muito bem. Agora imagina se essa área ela está subdesenvolvida. Ela está... O que significaria isso, gente? Significa ela não tem energia vital, não tem prana, ela não tem suficiente energia vital. Por quê? Porque a pessoa não respira bem. A pessoa não absorve quantidade suficiente de prana para nutrir essa área. Então essa área está com baixa carga vital. Outra característica de uma área não desenvolvida, ela está densa, a vibração está lenta, a frequência vibracional está densa. É outra característica de uma janela não aberta. E a terceira, ela está funcionando sempre baseada no passado, baseada no que já foi. Ela sempre age a partir dos esquemas habituais, ou seja, ela não consegue enxergar e agir de modo criativo. Ela age de modo reativo, defensivo, reativo, tentando manter a imagem que ela tem dela mesma. Então ela está todo tempo se defendendo. Isso é um modo de funcionar, digamos, de uma área não desenvolvida, que corresponderia, no nosso exemplo, ao estômago que não está fabricando bem o ácido. Muito bem, essa área ela não está desenvolvida. Ok, se ela não está desenvolvida, gente, o que vai aparecer aí? Não vai aparecer essa capacidade de enxergar o positivo, de ter confiança, de agir de uma maneira assertiva, com autonomia, com liberdade, com coragem, com capacidade de enfrentamento. Todas essas qualidades não vai aparecer. Vai aparecer o quê? Vai aparecer uma certa insegurança, um não saber bem onde atuar, não estar decifrando bem a situação, não estar enxergando onde que tem alguma coisa harmoniosa, luminosa, com a qual ela possa dialogar nessa situação, onde que lhe caberia atuar e o que fazer. Ela fica um pouco perdida. Então ela fica sem saber o que fazer. Gente, quando você não sabe o que fazer, o que você faz? Pensa aí. Quando você não sabe o que fazer, geralmente, e lhe cabe fazer alguma coisa, o que você faz? Gente, vejam só, não sei se vocês concordam comigo, mas o mais parecido que uma pessoa consegue chegar com uma ação plenamente adequada, luminosa, autêntica e forte, que gera um impacto positivo no ambiente de transformação para algo harmonioso e positivo, é a pessoa, não sabendo o que fazer, ela tende a atuar de um modo que agrade aquelas pessoas envolvidas na circunstância na qual ela se encontra, tá entendendo? Ela tenta fazer as coisas para ser aprovada, para agradar, para que todo mundo dizer que ela é legal, que ela faz tudo certo, que gente boa, que legal, que não sei o quê. Ela quer agradar, isso é uma cilada, gente, porque são muitos os outros, entendeu? É o restante da humanidade só. Vai ser impossível agradar a todos. Então, e nem lhe cabe, na verdade, porque você estaria agradando não a essência divina dessas pessoas, estaria agradando o eu, o ego, a ilusão que as pessoas carregam, tá entendendo? Então nem é por aí. Mas entenda, então, assim o que acontece? A tendência de agir para agradar é uma cilada. E por quê? E daí a pessoa se sente insegura, desconfortável, e uma série de outros sintomas, porque, gente, você tem um pacote de problemas. Você tem a insegurança, você tem o medo de não ser aprovado,
Você tem aquela tensão e aquela ansiedade de provocar aprovação. Você tem ainda a demanda de manter-se sendo aprovado sempre, não só uma vez, mas sempre. Está entendendo? Você arranja uma série de problemas. Quer dizer, o Patanjali decifra muito bem isso no Yoga Sutra. Se existe um eu ilusório, esse eu ilusório vai ficar entre o apego e a aversão. Porque ele vai tentar se apegar ao que lhe preenche, vai tentar evitar o que lhe desconstrói. E em cada uma dessas duas possibilidades tem um pacote de tensões, de problemas e de receios e de coisas que não são factíveis, que não vão acontecer. Então a vida toda da pessoa ela perde de um modo assim. Mas agora veja, se a gente entender então que o nosso trabalho é prático, é sadhana, é respiração, é asana, é meditação, etc. Por quê? Porque o que nos cabe fazer é limpar as janelas. O que nos cabe fazer é restaurar a condição das janelas, é deixar que elas estejam abertas, que o sol vai entrar, as qualidades divinas entrarão, gente. As virtudes são intrínsecas ao ser divino que você é. Você não precisa desenvolver virtudes, elas já estão aí. O que precisa é abrir as janelas para que elas entrem. Vejam só, é muito importante entender isso. Se você abrir a janela, a qualidade vem, ela é natural, ela é sem esforço, tá entendendo? Uma virtude só é real quando ela é sem esforço. Porque só então ela é uma casa que está na rocha e não na areia. Quando ela é uma tentativa de adequação ao modelo preconcebido de virtudes, isto é adestramento, não é desenvolvimento espiritual, é adestramento moral, a um padrão preconcebido. Isto, por mais socialmente aceitável e considerado adequado, conceitualmente e, digamos assim, bom, todas as qualidades são boas, afinal, por que não, né? Vou tentar ser assim. Gente, tudo bem, elas são, só que não é assim que elas vão acontecer. Esse que é o problema, tá entendendo? Você vai ficar a vida inteira tentando cultivar e não vai acontecer. Por quê? Porque elas já existem. O que você tem que fazer é abrir as janelas e limpar as janelas. Elas vão aparecer, elas vão te surpreender. De repente você se sente de um jeito que você antes estava tentando ser e agora você não precisa tentar, porque isso já é o que você é. Não há o que tentar, você já é tudo que está pensando que deve tentar ser, você já é. Quando se limpa essas janelas, surge o que já é. O que antecede as formas, o que antecede a mente, o que antecede a construção de um eu ilusório, o que antecede a tudo isso é a presença, é o ser, é o eu sou divino. É isto que é. Então isso que antecede é Purusha, é o que é. Então o que é o yoga? O yoga é abrir as janelas para que as qualidades divinas apareçam. Agora, se as janelas estiverem fechadas, gente, e você tentar, porque você ouviu falar que existem qualidades, humildade, amorosidade, desapego, não possessividade, uma lista tremenda. Você vai tentar ser isso. A partir de que condições? A partir de uma condição onde as janelas não estão abertas, porque essa é a condição humana no primeiro momento. Aquelas janelas fundamentais da existência humana que nos cabe abrir, nos cabe desenvolver esses corpos, nos cabe, assim, digamos, tirar as cortinas e limpar e tirar a fuligem toda, essas áreas, elas inicialmente não estão assim. Nos cabe isso na existência humana, nos cabe abrir, nos cabe limpar. Isso sim, o que o yoga propõe com asana, pranayamas, bandhas, mudras, mantras, é um recurso de limpeza de todas as janelas da alma para que a radiância divina surja e todas as virtudes surjam. Porque, gente, vejam só que interessante, as virtudes, elas não existem separadamente. Assim como a luz não existe separada do sol. O sol contém todas as cores. É como a luz branca contém todas as cores. Todas as cores na sua mais alta frequência são brancas. Então a luz branca contém tudo. Quando essa luz branca entra na estrutura humana como um prisma, em cada janela surge uma coloração, que são qualidades, são virtudes. Só que originariamente todas são indiferenciadas. Elas são simplesmente qualidades divinas, virtudes, que dentro da forma humana elas são consideradas separadas. Aqui entra a humildade, ali entra a sabedoria, ali entra a paz, ali entra o desapego, não sei o quê, não sei o quê. Gente,
Se você quiser procurar isso tudo separadamente, não vai acontecer, entendeu? Porque você vai tentar cultivar algo que já está aí. Se você abrir a janela, ela entra. Então, o que nos cabe é abrir a janela. Agora, o que é abrir a janela? Então, com isso, só estou chamando a atenção para o seguinte, gente. O que a gente poderia deduzir juntos aqui. Porque se vocês estão juntos nessa reflexão, vejam bem. Nós temos um antecedente, que é a condição de uma área. Por exemplo, a condição do estômago. O estômago está fabricando bem o ácido? Não. Bom, então nós temos uma condição que é o estômago não está sendo plenamente ele mesmo, ele está defasado. Ele está fabricando o ácido do jeito defasado. A condição do estômago sendo alterada e ele está sendo plenamente ele mesmo, manifestando esse ácido plenamente, a digestão se restaura, a digestão é completa. Então, o que nós podemos deduzir daí? Que a qualidade da função depende da condição da área de onde ela vem. Concordo, gente? Pensa junto. A qualidade da função, nesse caso digestiva, depende da condição da área de onde ela vem, nesse caso o estômago. Portanto, se a gente quer mudar a qualidade da função, nós temos que alterar a condição da área de onde ela vem. Isso é muito importante entender, gente. Se você muda a condição da área, muda a qualidade do que vem dela. Se a gente quisesse colocar isso em termos lógicos, nós teríamos o seguinte: o antecedente e o consequente. O que é o antecedente? É a condição da área, a condição da janela. O que é o consequente? É o que emerge a partir dela, é o que surge a partir dela. Concorda? Se você entendeu isso, você está junto nessa compreensão, o antecedente é a condição nesse caso, do estômago, da janela, dos corpos. A condição. Dessa condição surge uma qualidade. A qualidade da função. Muito bem. Gente, vejam só. Quando você diz assim, eu preciso ser espiritual, então para mim ser mais, ou até para mim viver melhor, para mim me relacionar melhor, eu preciso ter mais coragem, mais atitude, mais autoconfiança, ser mais criativo, ter mais estabilidade, me adaptar melhor às coisas, ter um poder pessoal maior, ter mais amorosidade, ter mais capacidade criativa, me comunicar melhor, ter mais intuição, ter mais clareza, uma conexão espiritual. É ou não é, gente? Isso que eu estou falando não é uma coisa que você acha bom, não acha desejável, não fica tentando, tipo, que bom se tivesse tudo isso, não é? Agora, vejam bem, isto é o que emerge a partir da condição das várias áreas, tá entendendo? Isto é o que é próprio do solo, o que é próprio da alma, e aparecerá nas janelas se elas estiverem bem. Então, a condição de uma área determina a qualidade do que vem a partir dela. Então, se nós queremos essas qualidades que eu acabei de citar, que emergem a partir das janelas, o que nos cabe fazer? O que nos cabe fazer? Não nos cabe abrir as janelas? Não nos cabe desenvolver os corpos? Desenvolver, gente, vamos lá, pense bem. O que é desenvolver? Desenvolver, na minha maneira de usar essa palavra, quero compartilhar com vocês, desenvolver é tirar o que envolve, não é acrescentar. Está entendendo? Retirar tudo que envolve, porque envolve torna opaco. Tipo, tem algo aqui como um véu, né? Ele está envolvendo, um véu que envolve, um véu que está na frente da janela. Tira as cortinas, tira os véus, né? Você desenvolve, retira os véus, desvela, tira os véus. Faz aparecer o quê? A luz que está entrando ali. Não é? Então, desenvolver os corpos, desenvolver as áreas da consciência, significa retirar tudo que encobre. Tá? Descobrir é outra palavra boa. Retirar o que encobre, retirar o que encobre. Não é que alguém descobre, não. Retira o que encobre, tudo o que encobre. Vou dizer para você, gente, aquilo que você pensa ser também é retirado, porque isso também é algo que encobre. O que você pensa ser é uma autoimagem baseada nos véus, baseada nas nuvens. No mais profundo estado de ser, desaparece esse último véu, que é a autoimagem, é o que você pensa ser. E surge o quê? O que você é.
realmente desde sempre o reino divino, usando a palavra bíblica, o reino de Deus dentro de você. A dimensão divina, a consciência pura, auto-iluminada. Isso aí. Muito bem, então o que a gente quer, pelo nosso tempo, vamos enxugar isso, vamos entender o seguinte ponto central. Se você diz assim, preciso ter humildade, coragem e tal, mas quem é esse eu que precisa ter isso? Não é o sol, porque o sol já tem, entendeu? Quem está querendo ter isso é um eu que é feito pelos próprios véus, é um eu feito pelas próprias nuvens que encobrem o sol. E esse eu, por que ele quer essas qualidades? Porque ele acha que ele vai se sentir melhor, não vai mais sofrer, vai ser espiritual, afinal. Mas é esse eu que está querendo ser espiritual, entendeu? É um contrassenso. Então, é um auto-engano, basicamente. Então, toda tentativa de adequação a padrões pré-concebidos de virtudes se torna um auto-engano, porque aquele que está tentando cultivar, ele é exatamente o ponto crucial da ausência das virtudes. E quando ele desaparece, é quando elas aparecem. Enquanto ele tenta cultivar, ele se mantém. O eu se mantém como aquele que cultiva virtudes, entendeu? É o eu iógico que cultiva virtudes, mas é o velho eu escondido sobre uma capa aparente de espiritualidade. É um auto-engano em nome da espiritualidade. Isto é algo que todos os grandes mestres nos chamam a atenção, porque isso é um dos últimos enganos dentro do processo. É um véu também, mas esse véu, às vezes, ele não é reconhecido, porque a pessoa sente algo tão espiritualmente correto, digamos assim, tentar cultivar aquelas qualidades, né? Que ela acha, como assim que isso não é algo que se cultiva? Mas por que não se cultiva? É porque já está aí. Porque aquilo que você já é intrinsecamente próprio, digamos, é intrinsecamente próprio ao que você já é, todas essas qualidades. Por quê? A luz é parte do sol, a luz é parte dessa fonte, a luz é o próprio sol, o sol é essa luz. Ou seja, o divino é essas qualidades todas indiferenciadas, que se diferenciam ao aparecerem na forma humana. Em uma área vai aparecer como estabilidade, em outra área vai aparecer como flexibilidade, em outra área vai aparecer como poder, como confiança, em outra área vai aparecer como amorosidade, acolhimento, em outra área vai aparecer como intuição, clareza, etc, etc. Em cada área surgem qualidades. Mas, gente, como estão essas áreas? É isso que nos cabe. E que é esse eu que é constituído pela condição atual dessas áreas, esse suposto eu. Isso nos cabe olhar, muito importante. Então assim, mas como é que a gente caminha praticamente isso? Nos cabe usar os recursos do yoga, de todas as formas de recurso, asana, pranayamas, bandhas, mudras, que são o aspecto tântrico do yoga, mantras, meditações diversas, reflexões, Jnana Yoga, que é um pouco que nós estamos fazendo aqui um pouco disso, discernimento, Viveka, né? Que é uma prática também de yoga, né? De Jnana Yoga, que é usar essa capacidade de discernir, porque ela é crucial, muito importante para a gente não entrar nos auto-enganos, que mesmo que a gente faça muito asana, pranayamas, bandhas, mantras, etc., mas se não há um se dar conta de quem sou eu, isto ainda sustenta uma imagem de si que ainda não se desconstruiu aí. Ou seja, ainda tem um pouco de cortina na janela. Então nos cabe abrir, e nesse abrir, esse próprio eu que atua, ele desaparece nessa abertura. E aí é que surge o que de fato é cada um, divino, Purusha, o yoga, na visão do Patanjali, né? Que ele diz, o ser repousa em sua própria origem, sua própria natureza, e não se confunde mais com as flutuações da mente, que o Yoga Sutra. Então, essa é a presença que se aloja na sua própria origem, que é ela própria. E então, estando aí, ela é o que ela é, e isto é yoga. Então, as janelas precisam dar condições para esse reconhecimento do que já é, né? Esse auto-reconhecimento imediato, que é um se dar conta.
Mas se as janelas estão abertas, esse se dar conta acontece. Então, assim, a gente não tem assim, estamos no nosso tempo, mas observem o seguinte, mais no tempo de vocês, né? Para mim até uns minutinhos estaria bem. Mas assim, vejam só, para a gente completar essa reflexão, o que nós estamos querendo dizer com isso? Que o trabalho de surgimento das qualidades, vamos lá, gente, não é o nosso caso explorar aqui, mas veja bem, o que nós temos é yamas e niyamas. É muito comum a gente mistificar os yamas e niyamas. A gente criar o yama e niyama como uma forma de auto-engano, que é lamentável. Porque se você pegar qualquer um dos yamas e qualquer um dos niyamas, especialmente os yamas, se você pegar qualquer um deles e for investigando a fundo, vai se deparar lá no centro, vai se deparar com uma autoimagem, com um eu ilusório, com o suposto eu que nasce na condição da ignorância. Dos kleshas do Patanjali, os 5 kleshas. O primeiro é a ignorância, o segundo é essa noção de um eu, que surge aonde? Surge na ignorância, né? Então, assim, se você investigar a violência, se você investigar a possessividade, se você investigar cada um dos yamas, você vai chegar no fundo o quê? Você vai chegar que no fundo deles tem esse eu que se nutre de uma dessas formas para se manter. É uma estratégia de manutenção do eu ilusório. O Patanjali está querendo chamar a atenção, gente, do seguinte, na minha opinião, que você pegue dessas trilhas, investigue a fundo de onde vem a violência, ao invés de ficar contando, digamos assim, um conto de fadas, digo, vou serei não violento daqui para frente, vou cultivar a não violência, na minha opinião isso leva a um auto-engano muito óbvio. O que é mais interessante, na minha visão, seria investigar de onde vem a violência e perguntar a si mesmo, que é isto que surge em mim, que eu percebo que é violência? Que é isto? Está a serviço de que a violência? A quem serve a violência em mim? Que é esse eu em mim que ele precisa dela? Porque ela só vem quando precisa, gente, não se engane. Ela só vem quando precisa. E quem precisa? Que é esse eu que precisa? E precisa por quê? Veja, observe em você uma sugestão para completar assim, para você sair do universo da culpa. A culpa é um outro auto-engano que atrapalha o caminho espiritual. A culpa é você dizer assim, eu não deveria ter dito isso, eu não deveria ter feito aquilo, porque senão não estaria me adequando a um padrão espiritualmente correto. Esse não deveria é um auto-engano, gente. E é uma culpa que atrapalha. O mais interessante seria perguntar, sabe o quê? O que em mim precisou fazer isso? Por quê? A serviço de que estava essa ação? Na hora que eu falei o que eu falei, eu fiz o que eu fiz, o que eu estava buscando? Vamos ser bem honestos com a gente mesmo, né? Satya, né? Veracidade consigo mesmo. O que estava buscando ali? Qual era o anseio? Qual era? Era se defender? Era se afirmar? Era o quê? O que é? E a pergunta seguinte seria, que eu é esse que precisa se defender? Que eu é esse que precisa, que pode ser afetado pelo que vem de fora? Que eu é esse, né, que é afetado por aquilo que acontece em torno? Que eu é esse? Quem é esse eu? Quem sou eu que é afetado por tudo isso? Né? A gente olhar porque isso está acontecendo em nós, gente, tão concretamente quanto um pássaro canta, quanto uma buzina do carro acontece. Isso está acontecendo em nós. Então, se a gente olha e se pergunta, bom, esse eu é feito de quê? É feito de memórias, é feito de passado, é feito de movimentos de memória, é feito de registro de impressões sensoriais, de imagens que se gerou a partir das impressões, de ideias que se formaram a partir das imagens, de atitudes que formaram a partir das ideias, de comportamentos que se formaram a partir dessa dinâmica que é impermanente, insubstancial. Buda já afirma isso. E não há eu nenhum aí. Então não há esse eu. Então que eu é esse que se defende? Se a gente olhar de perto, esse eu não existe. Porque é exatamente isso que o Buda fala. A inexistência de um eu, a constatação da inexistência do eu é a liberação do sofrimento. É dissolver a causa do sofrimento, que é a ilusão sobre a existência de um eu, que é a ignorância que gera a noção de um eu. Esse eu ilusório desaparecendo, surge moksha, surge a liberdade, surge o autêntico ser, surgem todas as qualidades divinas. Gente, sabe o que acontece nesse caso? Não há nenhuma necessidade de defesa, porque não há ninguém para ser atingido.
A alma não é atingível. Como diz o Bhagavad Gita, a alma não mata e nem pode ser morta. A alma simplesmente é eterna e auto-iluminada. Ela simplesmente é. Então, se ela não é afetada por nada, ela não precisa se defender. Se ela não precisa se defender, a violência é dispensada. Se a violência é dispensada, ela simplesmente é ela mesma. Se a violência não é dispensada porque a pessoa precisa se defender, o trabalho não é tentar ser não violento, o trabalho é perguntar o que em mim precisa desse recurso para se defender, o que em mim é afetável de fora para dentro. E é com isso que a gente vai na raiz de todos os yamas, é a ilusão de um eu. Então, pegando a trilha de qualquer um dos yamas, chega no mesmo lugar. Chega nesse eu ilusório que no fundo não existe. A percepção da inexistência desse eu, gente, faz com que todos os chamados yamas surjam sem esforço, porque eles são próprios da alma. São qualidades divinas. Está entendendo? Que é basicamente o quê? Você não precisa de nada para ser o que é. Você já é. Todos eles são, cada um dos yamas é um modo de se defender ou um modo de buscar compensações para a falta de si. Você busca compensações quando se preenche e se defende quando algo lhe coloca em risco. Quando essa presença divina, o sol radiante está aí na janela, não há nada de que venha pelos sentidos, que venha de fora, que possa afetar, porque ele já é o que ele é e ele vai afetar a tudo. A alma vai afetar a cognição e vai gerar sabedoria. A luz do sol, a alma vai afetar o afeto e vai gerar amorosidade, coragem. A luz do sol, a alma vai afetar a vontade e vai gerar uma ação criadora, transbordante, doadora, do seu excesso, do seu transbordar infinito. E nós temos um yoga, nós temos uma transformação que ela vem de dentro para fora. Então a transformação, para completar, ela é sempre em direção à criação de condições daquilo que muda. O que muda é a dinâmica da forma. A forma não é o ser, a forma é onde o ser se encontra. Prakriti Purusha. Purusha é a autoconsciência, a consciência autoiluminada. Prakriti é a forma. Então, muito bem, a transformação ocorre em Prakriti, ocorre na forma. Purusha já é. Então, criar transformações que permitam o surgimento do que já é. É isso que nos cabe fazer. Que tipo de transformação? Limpar as janelas, desenvolver os corpos. Mental, emocional, prânico, físico, nesse mapa, ou nos 10 corpos do Kundalini. É um outro jeito de olhar, mas são corpos igual. Ou 3 corpos, ou 5, ou 7, ou 11, não importa. Se todos estiverem transparentes, gente, o sol vai entrar com todas as suas virtudes, com todas as suas qualidades, sem esforço nenhum. Mas, se nós quisermos o consequente, que é querer as virtudes, sem ter o antecedente, que é limpar as janelas, o consequente não ocorre sem o antecedente, gente. Está entendendo? É ilógico, não faz sentido você querer ter certas qualidades espirituais sem ter alterado a condição dos seus próprios campos energéticos, da aura, dos chakras, da mente, das emoções, etc. Está entendendo? Então o trabalho operacional, né, é o sadhana, é a prática. E orientado de uma maneira mais adequada possível, mais personalizada possível, para atender essas camadas todas. Porque então, não é? Então, a limpeza das janelas ocorrendo, o antecedente é gerado, digamos assim, o antecedente é estabelecido. E quando o antecedente está estabelecido, o consequente é inevitável. As qualidades surgem. Agora, o que a gente pode dizer para completar só? Um ponto que é o seguinte, é parte do trabalho de desenvolvimento o quê? Ampliação da vitalidade das áreas da consciência, portanto, respiração, pranayama. E direcionamento desse prana da melhor maneira possível. Os asanas ajudam a abrir,
os pranayamas. No caso do Kundalini, utiliza pranayama e asana junto, exatamente para fazer essa distribuição imediata do prana para certas áreas estratégicas, né? Para fazer esse processo de restauração da vitalidade em todas as camadas. E outro ponto, os mantras, as meditações, os vários tipos. Os mantras são importantes porque eles elevam a frequência. O som é uma frequência muito alta, então ele eleva a frequência vibracional desses corpos, dessas janelas. E o terceiro ponto, que é a autoobservação, e aí que entra um pouco essa questão. Se autoobservar e se dar conta, pô, eu estou percebendo em mim violência, estou percebendo em mim a tendência de criar uma versão, digamos assim, de um fato. Por que eu estou mentindo? Por que mentir? É um dos yamas. Por que mentir? Porque é um modo de se proteger de um impacto externo que teria um efeito de desconstrução sobre o que você pensa ser. Não é fazer esforço para não fazer isso, é perguntar que é esse eu que precisa. Que é esse eu que precisa e de onde vem? Existe mesmo esse eu? Ou, de fato, olhando de perto, com a lupa, não existe esse eu. Então não há necessidade de se defender, porque ele já é. Daí, naturalmente, essa estratégia cai por terra, não há mais essa tendência. E aí vai, quer dizer, cada um dos yamas é muito belo entender dessa maneira, porque torna-se, gente, cada um dos yamas um campo de autoinvestigação. Isso que eu quero completar. Uma autoinvestigação que desconstrói a ilusão do eu que está ocultada em cada uma dessas trilhas. As trilhas da autoobservação levarão para esse eu. E esse eu, ao ser visto de perto, se constata a inexistência, porque ele vem de fora e o que vem de fora é movimento, e o que é movimento não pode ser identidade. É diferença. A identidade, se existe, ela está além do movimento da forma. Então, muito bem. Então, criar as condições, criar o antecedente para que o consequente seja espontâneo, sem esforço, e toda a sua vida muda a qualidade da sua vida afetiva, cognitiva, volitiva e do seu comportamento. Eles mudam por quê? Porque as janelas estão abertas e o sol entra. E ele muda sem esforço. E você não precisa ficar se vigiando no sentido negativo. Você apenas se dá conta, relaxa, tem o discernimento, a autoinvestigação, tem os asanas, pranayamas, bandhas, mantras, limpa as janelas que o sol vai entrar. A gente não precisa desenvolver o sol, ele já é iluminado. Você não precisa desenvolver em você as virtudes, elas já estão aí. Apenas abre a janela que ela aparece. Vaheguru. Falando rápido, por causa do tempo, mas espero que você tenha refletido internamente aí junto e estou aberto a que vocês possam enviar qualquer questão e eu posso responder depois e enviar para vocês por qualquer via possível, né? E é isso aí. Agradeço a escuta de vocês, porque esse é um assunto que eu gosto de percorrer e se eu estou percorrendo ele junto com vocês, é uma boa desculpa para percorrer ele junto com vocês. Tá bom? Aí você, claro, você pode ter uma ideia, uma pergunta, um questionamento. Talvez vocês tenham outra atividade aí, talvez. Mas vocês podem me escrever, eu posso responder, tá bom? A gente tem um tempinho, vou perguntar. Alguém quer fazer uma pergunta, comentar alguma coisa? Ah, perfeito. Por aí, mas estou ainda um pouco em choque. Você está escutando, Cal? Sim. Sim. O Mathieu falou, eu adoraria fazer uma pergunta, mas agora eu estou um pouco em choque. Entendi. Mas ele pode fazer depois, pode me enviar aí através da Cíntia aí. Obrigado. Cal, obrigada. Foi realmente... Graças, gente. As metáforas e adorei a maneira como você conduziu e costurou todo o assunto. Eu tenho certeza que foi muito inspirador para todo mundo. Sim. Realmente é muito bom poder te escutar de novo. Eu estava com saudades. E assim, sei que o tempo de todo mundo é muito precioso, então eu te agradeço muito pelo seu tempo, pelas suas palavras. Fico muito feliz que você
pôde vir ensinar um pouquinho aqui para os nossos alunos. E Te é isso. agradeço. O pessoal Perfeito. pode fazer perguntas também pelo Instagram para você, né? Isso é. Ou no WhatsApp também pode me enviar. Às vezes, sabe que eu sou um pouco descuidado com o Instagram, às vezes o pessoal me pergunta lá, eu já deixo um telefone ali, mas às vezes eu demoro para olhar, mas isso é um Sim, grave equívoco da minha parte. sim. Mas Mas a podem gente fazer assim, eu tenho que ficar mais de olho lá. E assim, eu tenho um texto sobre esse assunto, eu posso enviar para você, depois pode compartilhar com o pessoal. Um texto que eu escrevi chamado Desvirtuadas Virtudes, né? Que é exatamente uma virtude sem força, né? Entendendo virtude como força. Daí eu mando para você refletirem mais nessa mesma linha de perspectiva aí, tá bom? muito obrigada. Muito obrigado. Obrigada. Graças, gente. Bom dia para vocês. Tá? Maravilha. Uau, Quanto demora? O Acau, ele era de Curitiba, mas agora ele está morando em Florianópolis. Mas ele sempre está aqui em Curitiba porque eles têm aquele ashram de Kundalini que chama... Ai, gente. Nanak. Sim. É, Da mãe do Claudinho. sim. Ela era casada com ele. Os dois aqui Mas não é montaram. pai do Claudinho. Não, acho que é pai de um outro filho dela. Entendi. Vocês entenderam o que é Yamas? Vocês sabem o que é isso? Não. Não. Acho que é uma das partes daqui. Tá. Assim, a gente tem, isso faz parte do contexto de estudo filosófico do yoga. Então, o yoga tem 8 passos. Os asanas, que são a parte física de posturas, é uma das partes. Então, a gente tem os 2 primeiros passos, yamas e niyamas, que são condutas éticas. Yamas é geralmente o que a gente faz para os outros. Não, desculpa, ao contrário. Yamas é o que a gente faz para nós mesmos, para o mundo. Gente, peraí. Yamas é para o mundo, niyamas é para nós mesmos. E aí, depois dos yamas e niyamas, a gente tem os asanas. Depois a gente tem pranayama, que é controle de prana. Então, controle de energia vital, às vezes a gente fala, vamos fazer pranayama. O que a gente faz não é pranayama, a gente faz um exercício respiratório que lembra do pranayama. Porque você só consegue ter controle de prana no corpo depois que você já domina o corpo. Então, você precisa ter uma prática de asanas e conseguir sentar e conseguir ficar muito tempo sem ar dentro do pulmão, muito tempo com ar dentro do pulmão, e isso gera enfim, você tem que ter uma mente muito forte também para suportar isso. Então, por isso, o asana vem antes. E aí, depois do pranayama, vem todo um caminho que é mais sutil, que é concentração, meditação, e o último é o samadhi, que é quando a janela está limpa. E ela está tão limpa que você não precisa fazer esforço nenhum. Entra e você entende que você é. Você não precisa pensar, você não precisa praticar, né? Que é o objetivo final do yoga. Então, esse tipo de conhecimento é engraçado, assim. A gente, às vezes, fiquem prestando atenção que o ano que vem a gente vai ter uma série de workshops. Quando a gente traz workshops que são mais teoria do yoga, a gente tem uma procura baixa. Geralmente as pessoas estão muito focadas na prática. A prática é muito importante, como ele explicou ali. Mas é importante que a gente entenda o que está acontecendo com a gente, porque senão ela vira uma coisa de rotina muito, muito, muito superficial. E daí ela entra dentro porque é assim, né? Primeiro a gente se apaixona com a sensação que a gente tem. Ai, yoga é maravilhoso. Mas depois entra na rotina. E a sensação de bem-estar, ela vira rotineira. Daí você desiste. Daí você, putz, eu preciso sentir aquilo de novo. Daí você volta. Aí você desiste. Não é sustentável, então, por uma base como essa que a gente entendeu. Ah, é isso que eu faço aqui. Então, para que isso aconteça, eu preciso ter uma prática. Eu tenho que limpar a janela todo dia. Ah, puxa, faz 15 dias que eu não vou no yoga. Pô, a janela tá suja. E tá suja porque você vive num lugar cheio de poeira, né? Então, a gente não vive num mato comendo essa coisa maravilhosa.
desconecta pisando na terra. A gente vive nesse caos. Então, por isso Não, que... também não é puro, não. também não é. Por isso que é importante essa limpeza. Por isso que é importante que a gente pratique o máximo possível. Mas não tenho tempo para yoga, eu estou trabalhando demais. Isso é loucura. Toda vez que um aluno fala isso para a gente, eu sempre falo, ok. Se eu sinto que o aluno tem abertura, eu falo, cara, você tá doido. Porque assim, ok, a gente precisa se sustentar, mas não tem como você sustentar um trabalho que exige muito de você sem ficar doente, porque você não tem uma base que te permita estar saudável. E você só fica saudável se você limpar a tua janela praticamente todo dia. Então, quanto mais prático vocês puderem fazer, melhor. E não precisa vir aqui, poxa, eu não consigo ir todo dia aí. Ok, não tem as aulas que eu gosto todo dia aí. Também tem que pensar isso, o que eu gosto, né? Quem é esse que gosta? Né? O que eu preciso? Só tem a aula lá com a professora tal que eu não gosto. Tem. É uma boa técnica de vendas, né? Dissipe seu ego e faça algo que você não gosta. Exato. Mas a gente estava falando isso antes no Ashtanga. Ashtanga você tem que praticar todo dia. Vocês acham realmente todo dia tem vontade de estender o tapete? Tem postura que eu não gosto de fazer? Eu faço. Porque quem é esse que quer e que gosta e que não gosta? É esse que sofre. Não, isso não existe. Não existe. Isso é muito infantil. A gente não deve nem ensinar. Quem é mãe, não ensina os filhos assim. Não gosto disso. Vai comer igual. Porque você precisa. E de ponto. Mas eu não gosto. São as piores crianças. Não é mais disso. Super mimado. Vai crescer e vai viver como? Deprimido, dependendo de remédio, porque é isso, que a vida não é só o que a gente gosta, é o que a gente precisa. E o resultado final vale a pena, sim, porque daí você está pleno, enfim, realmente, você está cada vez mais entendendo que aquele que gosta, ele existe, mas ele é o teu ego, ele é só uma identificação. Quando você precisa realmente retornar para o teu centro, você tem as ferramentas, que é a prática de yoga. Mas né? lá na base não tem só aquilo que você faz com si próprio, você faz com o outro. Então, certo que tá ali aquela questão da... Uma vez o Felipe falou mal aqui, e aqui apareceu o tema de fora, que era no início de tudo você tem que buscar uma moralidade. São Isso códigos éticos e assim. morais. Sim. Vai ficar na base também. Super. Não tem como você estar em paz se você mente. Não tem, porque se você faz uma mentirinha, você tem que fazer várias para sustentar aquela. Não tem como você estar bem se você é agressivo. Não tem como você estar bem se você faz jogo com as outras pessoas. E a gente aprende isso com os nossos pais. A gente aprende na base, da onde a gente... Então, veja o quanto a gente tem que limpar a janela. Porque são os véus, exatamente. Então, por exemplo, na minha família, meu pai me ensinou a ser extremamente briguenta. Briga. Ele falava briga. E aí, sabe o que acontece hoje em dia? Eu recebo uma mensagem de alguém me provocando, a primeira reação que eu tenho na minha cabeça é assim, brigar, sabe? Tipo, quinta série, assim, vou brigar. E eu fico feliz com aquilo, assim, de tipo, vou agora poder brigar. E é isso, o yoga me trouxe, ok, mas quem é essa que quer brigar? E o que vai acontecer se eu brigar? Vai virar um monte de briga e lá no final, quem vai estar chateado e triste? Eu. Né? Porque isso me leva longe daquilo que eu sou. Então, é isso. Né? Tudo que eu faço para o mundo, eu faço para mim mesmo. Né? Né? Aí eu lembro do meu ex-marido, quando eu era pequena, às vezes eu apanhava muito na escola, né? Pra mim, pra tirar o tapete. Eu vou dizer de novo, você vai me chamar. Se der, então tá com você, é outro. Eu lembrei disso na vida de coagir, mesmo, né? Sim, porque é uma sucessão. Mas fala esses gatinhos, é verdade. E é por isso que a gente tem que pensar assim, não tem, eu acredito que nessa vida a gente não vai limpar tudo que precisa limpar e tipo, ok, escovei. Quando você achar que você está limpo, você está muito longe disso. E vão ter dias que você vai estar. Tem dias que você está muito limpo, tem dias que não está muito limpo. E aí é por isso que precisa ter uma prática. E assim, só para finalizar aqui, que eu tenho que começar a próxima. Sim, senão a gente fica, dá para conversar até terminar o dia.
eu sempre oriento os professores e se abram para isso. Vocês não vêm aqui depender de professor. A gente quer ensinar vocês a terem a própria prática de vocês. Então, se você não lembrar de nenhuma prática, por exemplo, a gente vai entrar em recesso agora, a gente vai colocar um monte de vídeo no YouTube para vocês terem isso. Mas, putz, eu não quero ligar o computador. Estou afim, assim, só de sentir e respira. Acende um incenso, faz o teu ritual. Tenha isso. Porque, como ele disse, são muitas ferramentas. A gente tem muita ferramenta. Não necessariamente você precisa saber sei lá, um exercício de pranayama corretamente. Não necessariamente você precisa saber uma sequência de posturas. Mas vocês vêm aprendendo, se abram para memorizar, que isso é ótimo, e vocês podem passar para outras pessoas. Agora a gente vai, na verdade eu vou transmitir, porque eu já gravei com ela. A Regina fala que ela é maravilhosa também, se vocês puderem ficar ou acessar de casa. A Regina fala, é a nossa obrigação, se a gente aprende alguma coisa, se a gente aprende a limpar essa janela, é a nossa obrigação passar para frente. Então, nas férias de vocês, a gente fica com a família, e daí o que acontece? A gente deixa que os maus hábitos deles nos afetem. E daí, geralmente, o que eu escuto é assim, putz, mas eu estava de férias, daí todo mundo bebe à noite, come um monte de carne, aí no outro dia eu não consigo levantar, fico ruim, só consigo ir para a praia e jogar lá. E aí, e os teus hábitos? Por que você tem que ser sempre influenciado pelos maus hábitos dos outros e não ao contrário? Ah, mas só sou eu a estranha da família. Eu sou a estranha da família. Mas todo mundo, no começo era tudo, todo mundo ficava questionando. E aí, hoje em dia, todo mundo respeita e todo mundo admira. Porque é isso. Gente, o que vai afetar na vida de vocês? Eu vou acordar antes de todo mundo, às 6 horas da manhã, está todo mundo dormindo, você levanta o tapete praticar. A hora que vocês estão levantando, estão tomando banho, a gente vai tomar café juntos. Eu estou ótima, maravilhosa, vocês estão todos de ressaca. né? Então, obrigada. Obrigado. Essa preta agora é para dar paz na terra? É. Agora. Mas agora? Vai ser meio-dia, mas eu posso atrasar um pouquinho. Não, ao contrário, na verdade. Meio-dia e meio tem aquela prática com o rato aqui na ilha, né? Agora, meio-dia e meio, né? Eu podia fazer meio-dia. É o mesmo horário. Mas eu vou colocar no YouTube. Ah, tá bom. Essa vai estar também? Sim. Tá bom. Essa eu queria ver de novo. Sim. Eu fui só para saber isso também. Sim. Que horas são agora? São 5 para meio-dia. Mas, gente, se precisar atrasar um pouquinho, relaxa. A gente vai só comer um negocinho. Pode. Você vai fazer aula aqui ou você vai fazer? Eu vou participar da conferência. Eu queria mesmo fazer com o Dalilinho hoje. Vamos dividir. Vamos dividir. Você vai acreditar essa aula? Eu vim cá Eu vou colocar no YouTube depois, se ela liberar. Mas eu acho que libera sim. Não fiz ainda. Tá, legal. Então tá bom. Uau. Sim. No asma, e aí tem tempo de meditar em cada postura, assim, achei bem bom. Ela fez uma retrospectiva de emoções vivenciadas ao longo do ano. Parabéns por essa atividade do final de ano, bem legal. Obrigada, Sim, bem legal. Mais visitas positivas. Ai, que bom. A gente está tentando... É o equivalente do churrasco do final de ano, né? Exato. Mas a gente está tentando fazer eventos legais para que vocês estejam cada dia mais conectados. Bem legal. A escola é bem complexa. Que bom. Que bom que a gente fica feliz que você esteja aqui. Obrigado. Obrigada a você. Oi, Regina, tudo bem? Namastê.